Olá, aluno, você que prestou o vestibular da FGV, concorrendo a uma vaga para Economia, ingresso em 2011, a prova da GV, mais uma vez, teve o modelo dos exames e anos anteriores. Essa vez foram 3 textos para as 15 questões. Das 15 questões, 11 delas foram de interpretação de textos. Na interpretação, você tinha que analisar o texto, tinha também que analisar dados que eram fornecidos pelo texto para responder as questões e achar a alternativa correta, e também entender em uma outra questão especificamente de vocabulário. Então, uma prova que conseguiu abranger vários tópicos. Ainda, além das 11 questões de interpretação, 4 mais especificamente de gramática. Já questões esperadas, um grau de dificuldade de gramática que eu considero simples, e o grau de dificuldade dos textos e da interpretação médio para avançado. Então, uma prova legal, e o segredo dessa prova de economia é o aluno não errar questão fácil, porque o aluno que perde concentração durante o exame vai certamente ser prejudicado. Tá? Então, o grau de dificuldade geral da prova, médio, e o aluno tem que conseguir o maior número de pontos possível. Você vai falar, mas isso é óbvio, é o que todo mundo quer, mas é uma dica que não pode vacilar, tá? Inglês é a matéria que não sei se ela vai te aprovar pelo número de pontos que você vai fazer, mas certamente ela pode te excluir do processo seletivo pelos pontos que você deixou de fazer, tá? O conteúdo para a prova foi bem adequado, exatamente focado para quem quer economia. Tá? Foram 3 textos, como eu havia dito. O primeiro texto falava da erradicação da pobreza no Brasil até 2016. O segundo texto, do fortalecimento econômico do Brasil e sua participação no cenário mundial, internacional. E por último, um texto que não falava do Brasil, porque é uma característica da GV sempre ter textos que falem do Brasil. Então essa foi uma pequena diferença. O terceiro texto falava da evasão global de impostos. Só que, obviamente, o Brasil tem isso no seu cenário, no seu mercado, na sua economia, infelizmente. Então, aí tudo que o Brasil oferece, contempla com notícias do dia a dia em português e também no noticiário internacional, sendo explorado nessa prova. Eu vou comentar as questões de 76 a 90 e as questões aí eu vou passando rapidamente para você poder acompanhar junto com a resolução que temos aqui no link do nosso site. Tá? Então a questão 76, ele perguntava assim, o estudo que o IPEA realizou mostrou que houve, aí lendo o texto, uma redução de quase 50% da pobreza extrema, como o texto colocou, para aquelas pessoas que ganham valores, né, na família, que ganham valor inferior a R$ 127,50. Então, a primeira questão, letra D de dado. A questão 77 pedia uma previsão do IPEA, e o aluno, lendo o texto, teria 2 momentos para ele escolher essa previsão. No primeiro trechinho do texto e também lá para o final. O texto das questões, analisando as alternativas, pediu o primeiro trechinho, em que fala que no período de 6 anos, estamos em 2010, né, a realização da prova, até 2016, que é o dado do texto, o Brasil talvez consiga atingir apenas 4% de pobreza até essa data. Na questão 78, uma questão já que tinha um pouquinho de gramática, que era para você substituir o termo while na frase. O while seria substituído por whereas, enquanto. Tá bem? 79, uma questão que pedia para você analisar figures, que são dados. Que dados eram esses? Os dados referentes a 12,8 e 12,1 milhões de brasileiros que estavam saindo da pobreza e da extrema pobreza, respectivamente. Tá bem? Então esse é o primeiro texto. O segundo texto tinha aí a primeira questão número 80 e contava uma fábula. Que fábula era essa? O Brasil seria um país mirradinho, pequenininho, que sofria bullying na escola, um país que sempre era saco de pancada dos outros. Aí, um dia um professor entrou na sala de aula e trouxe brinquedos, o que distraiu os que praticavam bullying. E o Brasil ficou ali quietinho na dele, continuou fazendo sua lição, continuou comendo, continuou se exercitando e foi crescendo. Aí quando os brinquedos quebraram e os meninos grandes, que seriam os países ricos e desenvolvidos, queriam voltar a bater no mais fraco, não deu, porque aí o Brasil já tinha se transformado num país que estava à altura dos outros, inclusive com a projeção e a perspectiva de crescimento além disso. Então o que acontece? Nessa historinha, você lendo aqui a questão número 80, a fábula apresentada no texto se assemelha a qual das seguintes? Das alternativas, a melhor seria B de bola, se assemelha à história do patinho feio que se transformou
em cisne, porque o Brasil era deixado de lado como patinho feio e depois se desenvolveu e cresceu como o cisne. Então 80, bem, uma questão bem legal. 81, uma questão mais dificilzinha, olha só. O Brasil tem antagonistas na época que sofria bullying, na época que era bem fraquinho e mirradinho. E aí a pergunta é, quem eram esses antagonistas? Os adversários do Brasil. Os adversários eram os mercados financeiros de países e economias mais desenvolvidas. Então a resposta da 81, letra D de dado. Tá? Tem aqui um trechinho específico que é a primeira linha e a segunda linha também do último parágrafo do segundo texto que fala His bullies are the financial markets of developed countries and economies. Então aqui você tem a resposta da 81. Na 82, o que propiciou o crescimento do Brasil? Lendo as alternativas, algumas delas eram ridículas. Por exemplo, a B, a polícia brasileira, o texto não fala nada de polícia, no máximo de política, mas polícia não. E aí você marcava C, o Brasil impulsionou a sua economia aproveitando a demanda de commodities. Tem um trechinho do texto que fala que o Brasil tomou uma sopa, a sopa fortalecedora, e essa sopa veio do boom dos commodities que incentivou a economia brasileira. Então, 82, C. A questão 83 é uma questão que tem um enunciado um pouco vago. Eu entendo que aqui, se o aluno for fazer uma interpretação, a resposta poderá ser letra A substituição do termo instead em vez de. Tá? Substituição como resposta, alternativa A. Mas como o enunciado não é muito claro, o aluno poderia talvez imaginar que a resposta possa ser C, uma adversidade. Eu não sei o que o examinador vai pensar, então eu vou deixar para ele publicar o resultado oficial e vamos ver o que acontece. A ou C. Imagino que a mais correta fosse a letra A, mas é só uma opinião. Na questão 84, tem um trechinho do texto, e aí ele pede para você compreender o trechinho específico. Esse trechinho específico tem o seguinte, que o Brasil tem meios de crescer e se desenvolver e ter maior participação no mercado e no cenário internacional, já no presente e também no futuro, 84E. 85, uma questão que fala something like this, algo como isso. Isso o quê? Isso que o texto vai falar. O Brasil vai se desenvolver desta forma. Então o Brasil vai ter o início da sua história contado imediatamente após esse trecho de texto e até o final dele sobre todos os aspectos e o transcorrer do texto. Tá bem? Esse é o segundo texto. E o último texto que fala da evasão de impostos no cenário global. Aí na questão número 86, a resposta vem no primeiro parágrafo, em que nem todos concordam que os impostos são fundamentos de uma economia saudável. Como que eu sei disso? Porque o texto começa, despite what many may argue, apesar do que muitos podem argumentar, pensar e dizer. E aí você chega na questão com tranquilidade. A 87, de acordo com o texto, qual que é o problema da evasão de impostos? Bom, aqui o que você tem é que o texto vem contando toda a história dos problemas de impostos e que o problema está numa ascensão, lá no último parágrafo, está numa crescente. Então, há um aumento de negócios que permanecem no que o texto chama de shadow economy, que seria o mercado informal, e o que não gera, não produz arrecadação de impostos, que não se transformam em benefícios para a população. A questão 88, no trecho do segundo parágrafo, a média dos 35,5% do PIB, que escorreu pelos cracks, que são aí fissuras, são rachaduras. A ideia aí das alternativas, escorreu pelo ralo, deu com os burros na água, tanto bateu que levou, encontrou o seu caminho, teve jogo de cintura, a melhor escorreu pelo ralo, como sendo a ideia de um desperdício. Tá bem? Aí a questão 89 e a questão 90, essas duas últimas, são bem de gramática. Para fazer a inserção, isso acontece na prova de economia com frequência, de lacunas. E aí você coloca aqui na 89, the problem is on the rise, aí both in developed and developing nations, tanto num quanto no outro. Both, a resposta E da 89. E na última questão, você tinha que perceber que duas linhas acima do número 90, que é a questão, tinha ali the worst offender. Worst é um superlativo, o pior. E aí fazendo aí o paralelismo e a referência, você encontraria least, o menos, como resposta da questão 90. Então aí a resolução, para maiores esclarecimentos, acesse a nossa versão
redigida aqui no nosso site, através do link, e espero que você, candidato, tenha tido uma boa prova. E neste ano, mais uma vez, sem o Corinthians campeão, eu estou realmente muito triste. Eu gostaria de me matar de dar risada, mas eu não posso fazer isso no ar, tá bem? Então, para vocês, tchau, obrigado, um abraço.